Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Monark, que voltou para o Brasil, cara. O Monark que estava lá nos Estados Unidos, todo arrumado lá, numa casa bonitinha, arrumou tudo lá, estava com a vida dele bacana lá nos Estados Unidos, decidiu voltar aqui para o Brasil. Esse cara é maluco? O que aconteceu? Vamos entender por que ele voltou, mas ele está em São Paulo e mandou inclusive um aviso aqui no Twitter, dizendo que, olha só, voltei para o Brasil, estou morando aqui há 2 meses já, se quiserem me chamar para conversas em podcast, estou em São Paulo. É uma pena que eu não tenho podcast, senão eu chamava o Monark. Acho gente boa pra caramba esse papo dele. Discordo dele em um monte de situação, um monte de coisa, mas é um cara que tem uma opinião engraçada, é muito interessante. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Hermes Ogrin, Roberto Grande e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Enfim, o Monark, vocês sabem, já tinha sido retirado dos inquéritos aqui por conta das últimas batidas do Alexandre de Moraes contra a questão das fake news e coisa e tal. O STF encerrou o processo dele. Em princípio, ele está liberado aqui no Brasil, não está sendo perseguido aqui no Brasil. É lógico, é uma linha tênue. Ele sabe que se ele tentar fazer alguma coisa aqui, tentar criar um podcast de novo, começar a falar de novo as coisas que ele acredita, ele pode de novo ser colocado nos inquéritos, ser censurado, ter o dinheiro recolhido e coisa e tal, mas ele voltou para o Brasil. Agora, o porquê que ele voltou para o Brasil, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu não sei. Segundo diz esse canal aqui, ó, o Thiago Cunha, um canal que botou um trecho do vídeo aqui em que havia uma entrevista do Monark no Redcast. O Redcast é um podcast que eu já participei algumas vezes também, e daí o pessoal está conversando aqui com o Monark, e o Monark diz que a cidadania americana dele foi negada porque ele se recusou a tomar a vacina da Covid, ele se recusou a tomar, e daí negaram a cidadania americana dele. Isso foi o que o Monark falou nessa entrevista do Redcast, né? Bom, foi isso mesmo que aconteceu, ou ele resolveu voltar para o Brasil e coisa e tal? Olha só, gente, voltar para o Brasil é aquele negócio, tá? Eu não critico ninguém que queira voltar para o Brasil, não, porque a verdade é que você mudar de país, você ir para outro país, é uma mudança muito grande. Assim, muita gente sente falta dos amigos, da família, desse tipo de coisa, né? Então, para muita gente, voltar para o Brasil é uma coisa importante, né? É muito melhor. A gente acha que o resto do mundo é muito melhor que o Brasil e tanto assim não. Tem coisas melhores. Nos Estados Unidos tem coisas muito melhores. Se você quer ganhar dinheiro, se quer trabalhar, quer fazer coisas lá nos Estados Unidos, você ganha muito mais dinheiro que aqui no Brasil, não tenha dúvida nenhuma. Mas o Monark é o tipo do cara que já tinha sucesso aqui no Brasil, né? Então, assim, para ele ganhar mais dinheiro, aliás, eu não sei nem se ele estava trabalhando, fazendo alguma coisa lá nos Estados Unidos, ou estava vivendo do dinheiro dele. Viver do dinheiro, meu amigo, é uma coisa complicada, porque por mais que ele tenha bastante, eu tenho certeza que ele está bem de vida e coisa e tal, uma hora acaba, né? Você vai viver de dinheiro guardado, assim, a menos que você seja realmente muito rico, é uma coisa complicada. E geralmente o pessoal que vai lá para os Estados Unidos vai para fazer coisas mais, digamos, mundanas, né? O trabalho lá nos Estados Unidos paga muito bem, mas paga muito bem para quem trabalha com coisas manuais, né? Pedreiro, faxineira, esse tipo de coisa. Paga bem pra caramba, muito mais do que aqui no Brasil. Para o Monark, não sei se ele teria essa capacidade, teria esse interesse de fazer isso. Para ele é muito melhor voltar para o Brasil e continuar a carreira dele aqui, uma vez que, pelo menos num primeiro momento, não há tanto risco para ele aqui agora, né? Essa perseguição aberta contra o Monark foi muito no momento em que o STF estava preocupado, porque o Monark é uma voz muito importante aqui no Brasil, muita gente ouve o Monark, por isso que a esquerda fica apavorada com ele, né? Eu, por exemplo, eu falo aqui, mas o meu canal é o pessoal da direita mesmo, é o pessoal libertário mesmo, assim, eu não tenho muita entrada na esquerda. Até tem um pessoal da esquerda que me assiste, sabia? Tem gente da esquerda que me assiste de vez em quando, mas a verdade é que eu não tenho essa entrada que o Monark tem. O Monark não, o Monark estava lá no meio da galera, e o Monark é um cara que tem né, fala para muita gente ali. E aí quando o Monark faz uma crítica, acaba tendo um peso muito maior do que quando eu faço uma crítica. Porque justamente ele chega nas pessoas que estão ali na esquerda, que estão no pensamento contrário, né? Mas eu acredito que agora as coisas devem se acalmar aqui para o Brasil, né? Talvez o Monark tenha pensado isso, né? Não tem mais tanto risco e coisa e tal, decidiu voltar. Então essa é a informação.
Segundo estão dizendo, o monarca voltou porque não conseguiu a cidadania americana, não conseguiu dar entrada no processo dele lá do visto lá, e porque não tinha a vacina da Covid. Eu só posso falar por mim, não posso falar por ele. Cada um tem as suas ideias, acha as suas coisas, né? Acha o que quiser achar. Eu, sinceramente, acho que a vacina da Covid é inefetiva, não fez diferença nenhuma, porque quando saiu a vacina para a cepa original, a gente já estava na variante Delta, Beta, sei lá qual variante que a gente estava, então não fez diferença nenhuma no final das contas, mas eu não tenho problema nenhum de tomar vacina. Eu tomei as vacinas todas da Covid sem problema nenhum, porque né, meio que diferença faz, né? No final das contas, é um placebo que botaram aí, mas muita gente desconfia disso. E como eu falei para vocês, esse é o meu principal ponto de discordância com o monarca. O monarca adora viajar nesses temas de teoria da conspiração, dessas coisas todas, e o cara entrou fundo nessa história, aparentemente foi isso que aconteceu, recusou a vacina. Agora, eu acho estranho isso, porque a verdade é que lá nos Estados Unidos, inclusive com o Trump presidente agora, esse tipo de requerimento tem caído, tá? O que eu acho que pode ter acontecido também é que o monarca simplesmente ficou com medo de ficar lá com o Trump e ser deportado lá com o Trump. O Trump está realmente perseguindo o pessoal que está lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele tem já uma casa aqui, ele tem uma estrutura aqui no Brasil, tem possibilidade de ganhar dinheiro aqui no Brasil. Não sei qual que é o planejamento dele lá, né? Mas enfim, isso que eu vejo que é o grande ponto aí do monarca nessa história, né? Enfim. Ele voltou para o Brasil, está disponível para podcasts, ele falou aqui. Pô, eu esperava que ele fizesse podcast dele, pô. Ele sempre teve uma voz tão interessante, sempre falou tão bem nas coisas, pô. Monark, faz um canal igual o meu, cara. Cara, tu ia dar muito certo, bicho. De novo, eu sou fã do Monark, por mais que eu discorde de todas as ideias dele. O cara comunica muito bem com a galera, né, com o pessoal e da idade dele, coisa e tal, com esse turma. Eu sempre achei que a junção campeã era justamente o Monark com o Igor, porque o Igor era um cara mais pé no chão, um cara mais centrado e coisa e tal, mais focado, e o Monark despirocava completamente. Quando os dois estavam juntos no Flow, pô, é por isso que o Flow explodiu, porque você juntava esses dois elementos, né, do Monark totalmente despirocado e o Igor mais um cara mais centrado e coisa e tal, e aí você tinha essa dinâmica muito legal ali no Flow. Eu tenho um orgulho enorme de ter participado do Flow, né, cheguei a fazer uma entrevista com eles lá e coisa e tal, um podcast com eles lá. Enfim, o Igor sozinho no Flow, assim, eu gosto do Flow, assisto de vez em quando o Flow, mas a minha opinião é que o Flow meio que perdeu um pouco do brilho, porque o Igor é um cara muito centrado, um cara muito inteligente, coisa e tal, mas não tem a despirocação do Monark que tornava a coisa inteligente, né? E por outro lado, o Monark, sem o Igor, também virou despirocado completo, entrou nessas coisas todas de vacina e conspiração alien, não sei o que lá, mais o que o Monark... Ele me acusou de ser agente da CIA quando eu estive lá com ele lá nos Estados Unidos, né? E coisa e tal. E, de novo, acho muito divertido isso, né? Enfim, desejo muita sorte a ele aqui no Brasil, né? Não sei se é verdade essa coisa dele ter sido negado o visto por conta de vacina. Não me consta que isso seria tão rápido assim. Mas, enfim, o processo de visto lá nos Estados Unidos é complicado, tá? A gente demora muito tempo o processo de visto lá nos Estados Unidos. Não sei qual processo que ele estava tentando por lá, qual visto que ele buscou, qual foi a situação lá. Mas, bom, o fato é que ele está de volta ao Brasil. O Brasil tem a ganhar com isso, eu espero que o Monark tenha muito sucesso por aqui. E, enfim, é uma pena, porque lá ele estava mais seguro do que aqui. Aqui ele ainda corre o risco. Se ele voltar a falar de urna eletrônica, ih, rapaz, ferrou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.